Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre xiste, a psicanálise do humor, né? Foi o tema votado na semana no nosso grupo Psicanálise Quarentena. E então nós vamos falar um pouquinho, hoje eu vou falar com vocês sobre a psicanálise do humor. Quem tiver interesse em participar do grupo de psicanálise do WhatsApp, o DDD é 81, o telefone é 99571 8328. E aí, a primeira pergunta inicial que eu quero fazer para vocês é do que você ri, né? O que te move a achar graça de alguma piada, de algum acontecimento, né? Quais são as suas risadas? O que te provoca o riso? Para começar a falar dessa importante obra de Freud, a gente tem que considerar que, apesar de ela não ter uma considerável importância entre os psicanalistas, a gente tem que considerar que Freud, esse cara espetacular, ele considerou muito importante discutir. Inclusive, ele escreveu um livro, o nome da obra é Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente. Ele escreveu em 1905, né? Não fez tanto sucesso, né? Porém é uma obra de suma importância, até porque a gente tem que considerar que o inconsciente fala não só através dos sonhos, não só através dos atos falhos, né, de linguagem escrita, mas, sobretudo, o inconsciente fala também através do humor, do xiste, né, isso que se entende por piada, por humor, por graça, por risada. Então é importante ter esse olhar, né? Esse olhar que Freud teve sobre a psicanálise do humor, tá certo? Então Freud vem dizer nesta obra os xistes e sua relação do inconsciente, né? Qual a relação entre o nosso inconsciente e o xiste? É muito importante discutir esse assunto com vocês hoje. O xiste é uma forma de expressão do inconsciente, segundo Freud. As piadas, esse humor, essa risada, ela tem o poder de liberar pensamentos inibidos, pensamentos reprimidos, ou seja, desejos inconscientes. Então, rir nada mais é do que esse conteúdo do inconsciente que é reprimido passar pelo recalque e então a pessoa expressa pelo riso. É um mecanismo de comicidade, né? O que é cômico. Comicidade é o que é cômico. E esta é a psicanálise. A psicanálise que Freud pesquisou. A psicanálise do humor. A estrutura do xiste, que é essa questão do cômico, do engraçado, ela passa por uma fusão ou uma modificação das palavras. Então a linguagem, ela tem um papel muito importante na configuração dessa piada, tá certo? E mais do que nunca, Freud traz nesta obra, os xistes e sua relação inconsciente, que existe a piada tendenciosa, que é aquela que causa explosão de risada, como a gente vê na Praça é Nossa, né, com Carlos de Nóbrega, no SBT. E também tem as piadas inocentes, que causam risos moderados. E aí, Freud traz nesta obra que, para que um xiste ele tenha um valor assim adaptado e consideravelmente importante, a técnica do xiste ela tem que ser o mais velada possível
E o conteúdo, ele tem que ser o mais, como é que eu posso dizer, o mais sutil possível, para poder causar esse efeito da risada. Inclusive, nesta obra, Freud ele conta uma piada na forma de humor. E ele conta bem assim, ele conta no livro, né? Os xistes e sua relação do inconsciente. Ele fala que um rei, ele andava todas as tardes pelas ruas do seu domínio, no seu palácio. E durante todas essas tardes que ele caminhava, ele identificou um jovem que ele nomeou como aldeão, que também caminhava com ele nesse caminho, né? Nesse palácio. Porém, o rei ele se achava muito parecido com esse aldeão. Certo dia, o rei chamou o aldeão e perguntou para ele, de forma sádica, claro, né? Sua mãe já esteve na corte? Perguntou o rei para o aldeão. O aldeão, não querendo machucar o rei, respondeu: Não, senhor, mas o meu pai sim, o meu pai esteve na corte. Né? Então, qual é o conteúdo desta piada? Esta piada te faz rir? Né? Nós vemos um rei que ele zomba desse rapaz, do aldeão, fazendo insinuação sexual, né? Que teve uma relação sexual com a mãe dele, insinuando ser o pai dele. Ao mesmo tempo, aldeão que recebeu essa pergunta, vamos dizer assim, essa pergunta que é ao mesmo tempo perigosa, né? Ele não podia ofender diretamente a própria mãe, né? E ao mesmo tempo também não podia ofender o rei, então ele responde ao rei que a mãe dele não esteve na corte, mas o pai dele esteve, né? Querendo dizer o que para ele, né? Então isto é uma xiste, é um humor cômico, né? E é interessante que Freud ele apresenta a nós psicanalistas esta técnica. Nós podemos utilizar essa técnica na nossa prática, na clínica, desde que a gente saiba aplicar essa técnica, procurando saber com o nosso paciente do que ele gosta de rir. E aí nós acessamos esse inconsciente que se expressa não só pela associação livre de ideias no divã, mas também se expressa através dos sonhos, né? E também se expressa a partir dos atos falhos de linguagem e escrita. Então o xiste, ele é mais um recurso que o psicanalista tem e pode explorar, apesar de a maioria não ver dessa forma, para poder acessar o inconsciente desse sujeito que chega na clínica, né? A outra questão que a gente pode pontuar, que também é muito importante, é a questão do recalque, porque é justamente o recalcado, esse material pictórico, essas imagens pictóricas do inconsciente na forma do recalcado, que se expressam quando a pessoa ri, né? São conteúdos proibidos socialmente e a gente pode também considerar que é um humor negro, né? As piadas sobre sogra, as piadas sobre sexo, as piadas sobre o homossexual, né? As piadas sobre o negro, enfim, né? Qualquer piada que tenha um teor discriminatório ou racista, ele pode ser considerado uma piada na forma de um humor negro, porque fere a outra pessoa, né? E a gente também deve considerar que nesse contexto desse material recalcado, desses conteúdos proibidos socialmente, nós vemos as pulsões, né? As pulsões como energia psíquica libidinal sendo liberada através dessa risada, através desta expressão
que é inconsciente e que aí passa pelo pré-consciente e chega no consciente na forma do riso. Tá certo? Eu também quero pontuar aqui com vocês hoje a questão dos tipos de risada. Existe o tipo de risada sadia, que é de felicidade, alegria. Existe as risadas sádicas, né? As risadas que envolvem o ciúme, a inveja, né? Os bruxos, por exemplo, as bruxas, os monstros também dão risada, que não é uma risada sadia, é uma risada na forma de vingança, é uma risada na forma de orgulho ou mesmo de deboche. E também as risadas sadomasoquistas, fundamentadas num medo ilógico, num nervosismo, numa ansiedade, numa insegurança, num descontentamento, né? Então existem vários tipos de risadas. A gente tem que também lembrar que quando a gente ri, o nosso cérebro ele tem uma descarga de neurotransmissores que na maioria das vezes está associada à dopamina, que é esse neurotransmissor que ele traz uma satisfação, um alívio e prazer. Então isso a neurociência traz para a gente, né? Que rir faz bem, desde que a gente não tenha ou não provoque, nesse caso, a falta de empatia no outro e não tenha uma risada sádica ou sadomasoquista. Se a risada for sadia, ela é dopaminérgica, né? Ela é prazerosa e o nosso cérebro ele tem essa descarga de neurotransmissores de prazer que é a dopamina através da risada. E todo esse contexto da psicanálise do humor atravessa a questão das lembranças, né? Por que a gente ri? Porque imediatamente as palavras que a gente ouve, elas nos remetem a imagens, a lembranças mnêmicas, as lembranças, as experiências, as situações. Então, na verdade, quando a gente ri na forma de um espelho, a gente ri da gente mesmo. E por isso que tem aquele ditado popular, né? Se tu quer saber quem uma pessoa é, analise e pare para observar do que ela ri, porque é do que ela ri que ela se constitui. Nós somos um espelho. Até quando a gente ri, Freud, esse cara que foi espetacular, esse cientista que na escala de importância ocupou o terceiro lugar, vem nos trazer, né, essa psicanálise do humor. E não só essa questão da interpretação dos sonhos, não só essa questão dos atos falhos de linguagem, e não só essa questão da associação livre de ideias. Veja que o mundo da psicanálise é um mundo diverso, é um mundo a ser pesquisado, né? E me entristece muito ver pessoas que hoje em dia falam assim, porque a psicanálise ela está ultrapassada, porque hoje tem a TCC, hoje tem o coach, tem as terapias florais, né? A gente nunca pode criticar o que a gente não conhece. A gente precisa primeiro conhecer para depois formar opinião. E não é eu não concordo porque eu não concordo. Por que você não concorda? Não é? A gente precisa ter empatia pelo outro e respeitar as profissões, né? E aí eu quero deixar aqui o meu convite a você que não conhece a psicanálise, mas só critica porque considera que a psicanálise é ultrapassada, a conhecer um pouquinho mais, né, desta ciência que é subjetiva e que teve como Freud, o pai da psicanálise, esse mentor, né? Ele estudou mais de 40 anos o sistema nervoso do ser humano, né? E tem esse título de pai da psicanálise, Freud, tá certo? A minha conversa com vocês era sobre isso hoje, ok? Tenham uma boa noite, até mais.